Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pela audiência de sempre, você que está sempre aqui nos acompanhando. Nós vamos começar agora mais uma importante entrevista. Nós temos feito uma série de entrevistas ultimamente aqui e nós vamos conversar com a pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Quadrangular está passando por um momento quase que de implosão, né? Muitos pastores, devido exatamente ao comportamento do seu líder, do presidente nacional da igreja, muitos pastores têm decidido se desligar. A própria Igreja Internacional Quadrangular também se desligou dele, ele está quase que carreira solo na Quadrangular no Brasil, e muitos pastores estão, obviamente, protestando, se manifestando, e uma forma de protestar, porque na Igreja do Evangelho Quadrangular as pessoas não são ouvidas, né? Os pastores reclamam, questionam, não são ouvidos. Uma forma de mostrar que não está satisfeito é simplesmente sair, né? Ou você questiona, ou você pergunta, ou você sai, e aí o que está acontecendo muito na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas a pessoa que a gente vai entrevistar agora, ela apenas perguntou. Ela, pelo que eu sei, ainda não chegou no nível de ter que sair, mas ela começou a questionar. E lá, questionadores não são muito bem-vindos na Igreja do Evangelho Quadrangular. E a gente vai conversar aqui agora com a pastora Sônia Schmitz. Me diga aí, pastor, como é que eu falo o seu sobrenome que eu tô... É Schmitz, eu sou descendente de alemães, né? Meu pai é descendente de alemães. Muito bem, pastora Sônia Schmitz, lá do interior do Paraná, que vai relatar para a gente exatamente essa situação que aconteceu. Pastora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada. Eu sou da cidade Fazenda Rio Grande, né? Eu sou pastora lá há quase 2 décadas já. Quando eu fui chamada para ir para lá, é uma cidade nova, é uma cidade jovem que não tem 40 anos ainda, ela é da região metropolitana da cidade de Curitiba. Eu sou curitibana. E aí o que aconteceu? Eu acabei terminando o Instituto Teológico e fui convidada a abrir igreja lá, porque a cidade está expandindo e realmente é uma das cidades que mais cresce no Brasil. E faltava, né, pastores, né, para abrir obras, porque quando você abre uma obra é muito mais difícil, sabe? A maior parte já chega perguntando quanto que é o salário, quantos membros tem a igreja, você sabe que é assim, infelizmente, né? Então, são poucos pastores que aceitam o desafio, sim, de chegar e começar do zero, né? Então, foi o que eu fiz, né? Entendendo que era um chamado de Deus, porque eu fiquei com medo, eu não tinha até recurso financeiro na época para começar uma obra do zero, mas em cima de uma palavra de uma missionária que Deus colocou na nossa vida e que esteve na nossa igreja, que eu também sou filha de pastor, né? Ela falou assim, vá sem medo, porque o teu rebanho está lá, está esperando, eu sou o dono do ouro e da prata e não vai te faltar nada. E eu vim em cima dessa palavra, né? E realmente Deus tem sustentado a gente, né? Então, um breve relato aí de como eu comecei. Quantos membros a igreja tem hoje, pastora? A nossa igreja, ela tem em torno, assim, de uns 150 membros, sabe? É uma igreja pequena, sabe? Não é uma igreja, não é uma mega igreja, não é uma igreja grande, é uma igreja com poucos recursos, porque eu tô num bairro que é o último bairro da cidade, né? Já é divisa com a cidade de Mandirituba, que é uma cidade do interior também, né? Então, é um bairro, assim, que é novo também, o bairro tem na faixa dos 30 anos no máximo, né? Então, pessoas trabalhadoras, assim como eu também, né? Pessoas que vivem com um salário mínimo e meio, né? Que batalham para lutar mesmo, para ter uma vida mais confortável. É um loteamento novo também, que as pessoas estão lá, acabaram de adquirir seu terreno, estão pagando parcelas, estão construindo. Então, é essa a realidade do meu bairro, né? Onde eu pastorei do meu povo, né? Essa é a realidade. A senhora fez uma série de publicações no Instagram, uma publicação com vários relatos, contando como que chegou a essa situação. E eu queria entender, eles pediram para a senhora se retirar da igreja? Sim, na realidade, né, quem acompanha sabe, né, quem acompanha aí o canal de vocês, quem acompanha também o pastor Alvin, que já teve aí algumas vezes, né, Sim. Que é uma bênção na nossa vida. Eu digo assim, que foi Deus que levantou ele, sabe, porque ele realmente ergueu a voz dele, não teve medo e foi adiante, né, e através do exemplo dele, e eu vejo nele assim um servo de Deus, sabe, eu vejo assim que ele é uma pessoa que ele não tem intenção, porque hoje em dia os religiosos, a gente tem medo das intenções dos religiosos, né, é que nem na época dos fariseus, né, a gente sempre fica em dúvida se realmente é verdadeira aquela intenção, sabe, mas o pastor, eu sinto assim sinceridade nele, que ele não está buscando fama, que ele não está buscando dinheiro, que ele só está buscando justiça.
Então, ele tem influenciado muito a minha vida e acredito que a vida de muitos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, daí o que aconteceu? Os escândalos começaram a se tornar públicos, né? Na realidade, já há boatos de muito tempo, eu comentei até isso no programa da cidade que me chamaram para falar, né? Mas a gente nunca tinha certeza, né? A gente ficava na dúvida. Mas hoje em dia, com os meios de comunicação, né, principalmente as redes sociais, né, foi o que eu repito de novo, a pessoa fica na ignorância se ela quiser, porque é só ela sentar e pesquisar, né, e vai aparecer tudo, né, tudo que está acontecendo, não precisa, tem gente que às vezes duvida da gente, acha que a gente está mentindo, acha que a gente está querendo escandalizar a igreja, que a gente está querendo derrubar a igreja, não é isso, né, a gente só está clamando pela justiça. E eu comecei a questionar as coisas, sabe? Inclusive em lives que o Mário de Oliveira fazia, porque ele tem o hábito de fazer isso, né? Ele faz lives com o Brasil inteiro, né? E reuniões também. Ele faz reuniões online, né? Com todos os pastores do Brasil, né? E obreiros credenciados, manda o link, a gente acessa, né? E eu comecei assim, a ficar muito triste, sabe? Porque eu percebi, assim, que não era mais amor às almas, sabe? E não foi com esse propósito que eu fui, porque quando eu fui para o meu bairro lá, eu fui com um chamado de Deus, né? E quando eu fui, não fui por causa do salário, nem por nada, porque eu e meu marido, nós dois trabalhamos, né? Nós toda a vida lutamos e decidimos que a gente não ia ser pesado para a obra. Meu pai ensinou isso, meu pai como pastor, ele se aposentou trabalhando em empresa normal mesmo, e eu torno a repetir que o pastor tem que ter essa profissão, tem que estudar, porque senão ele acaba sendo vítima do sistema, ele fica preso, por causa de medo de perder o sustento da família dele, né? Então eu vejo assim que tudo isso foi providência de Deus. Deus, eu não sabia dos planos de Deus, mas Deus sabia o que ia acontecer comigo agora, nesse momento, né? Sim. Então eu resolvi investir em estudar, investir na minha carreira, né? E eu vejo o quanto isso é importante, né? Para minha vida, né? E eu incentivo os pastores que façam isso também. Então o que aconteceu, Isel? Eu comecei a me manifestar nas lives, sabe? Uma das lives eu fiquei muito... uma das reuniões, aliás, eu fiquei com muita raiva, sabe? Fiquei com raiva mesmo, né? Deus me perdoe, né? A gente diz que, né, não pode se irar, mas não pode pecar, mas a gente fica mesmo, sabe? Porque ele tinha o hábito de humilhar os pastores, sabe? E dele começou a dizer assim que os pastores eram ladrão, sabe? Que os pastores eram vadio, que eram vagabundos. Quem duvida, na internet tá tudo lá, gravado. Acho que você talvez tenha até visto isso, né? Eu me lembro que eu fui muito revoltada com aquilo, sabe? E nas lives mesmo, na reunião eu começava a responder, eu retrucava, sabe? Nos comentários? Isso, nos comentários. Retrucava um atrás do outro. Tinha dia assim que, meu Deus, sabe? Ele falava um, eu falava 10, sabe? E ali eu já comecei a ficar mal vista, sabe? E nas reuniões, nossa, da região mesmo que eu sou, sabe? Porque eu comecei a questionar, né? Coisas que não eram estatutárias e eles começaram a fazer a gente engolir goela abaixo, né? O que, por exemplo, pastora? Por exemplo, né? Uma das coisas, né? O Estatuto da Igreja prevê que as taxas são 13%. 13, que já é bastante. 13, sim. Porque você pensa bem, né? Uma igreja que nem é o caso da minha, que é uma igreja carente, uma igreja que está começando, está pagando terreno, está construindo, está fazendo um monte de coisa, né? Tem um povo carente também, a gente precisa trabalhar com ação social, tudo. A gente deveria ser ajudado. Mas a gente não é ajudado. Já desde o início que você começa, né? E eu tenho como provar isso, né? Desde o início que você começa, você tem que pagar taxa para eles, sabe? Independente se você está pagando aluguel, né? Ou coisa assim, né? Então, mas tudo bem, né? O estatuto era 13%, beleza. Mas aí eles começaram a aumentar essas taxas, sabe? E sem consultar os pastores, né? Eu me lembro que numa das reuniões da nossa região, né, até o nosso coordenador falou, sabe, disse assim, que eles estão pensando, sabe, em aumentar as taxas, mais 3%, né, pensando nas igrejas lá do interior, que precisam, não sei o quê, e isso foi na pandemia, bem meio de 2020, 2021, início, mas foi bem na pandemia, naquela época assim que estava terrível, que as igrejas não conseguiam fazer culto, que pelo menos nós respeitamos aqui no Paraná, né, as determinações que a saúde dava, que a gente não podia estar se reunindo, né, que tinha limitação, né, quando fosse fazer um culto, a gente seguia na risca. E muitas pessoas ficaram amedrontadas, porque realmente foi terrível aquele período, né, muita gente morrendo, e elas não iam na igreja, e muitos ficaram desempregados, e as pessoas começaram a passar dificuldades financeiras, que todo mundo lembra disso, né? As igrejas também, igualmente, sabe? Também começaram a passar dificuldade. Sim. Daí eu questionei, falei assim, mas justamente agora que
a gente está passando dificuldade, o povo está passando dificuldade, vocês vão aumentar a taxa, isso não está certo. Eu falei assim. E outra, né, tem pastores aí que malemar tá conseguindo pagar aluguel, porque tem pastor que às vezes paga o aluguel do salão, que ele tem ali a comunidade, a igreja, ele paga o aluguel da casa dele também, né, e às vezes ele ainda tem um salarinho lá da igreja, pequeno, mas ele tem, sabe? Então, meu Deus, esses pastores, muitos estavam passando necessidade, então não era tempo de fazer aquilo, sabe? E daí, não foi só eu, teve acho que mais uns 2 ou 3 pastores que também se manifestaram, acharam que não estava certo, depois que eu me manifestei, sabe? E aí, infelizmente, quando chegou no outro mês, o boleto estava pronto, e nós tivemos que pagar a mais. Foi isso que aconteceu, sabe? No meio da pandemia? No meio da pandemia, uhum. Daí, eles quase mataram a minha fé, sabe? Eu sempre fui uma pastora, assim, que eu gosto de falar de Jesus, que eu gosto de evangelizar. Eu comecei a perder o ânimo, sabe? E dizer assim, meu Deus, né? Que coisa mais terrível, né? Parece que meus olhos espirituais começaram a se abrir, assim, né? De ver, assim, que não era amor às almas, eles não estavam preocupados com as almas, né? O negócio era caixa mesmo, né? Era dinheiro, né? Eu comecei a ficar muito triste, sabe? Comecei a ficar até com depressão e triste, desanimada, eu não tinha mais ânimo para evangelizar, para falar de Jesus, porque a minha consciência pesava, eu dizia assim, meu Deus, mas como que eu vou trazer o povo para a igreja desse jeito? Sendo que daí eles caem direto na mão do lobo devorador lá, que não tá preocupado com eles, né? Como que eu vou ganhar mais alma na igreja e daí trazer o povo para um lugar que a gente tá vendo que eles querem explorar o povo, sabe? Então, tudo isso assim começou a me deixar muito triste, sabe? E aí, aos poucos, eu fui reagindo, sabe? Fui reagindo, mas eu dizer para vocês, o que é fácil não é, sabe? A gente passa muita tribulação, eu digo que eu tô de pé ainda porque eu tenho uma igreja muito abençoada, um povo pequeno, mas um povo fiel a Deus, um povo que ora, que busca Deus, que crê na palavra de Deus, que preza pela palavra de Deus. Então, eles estão em constante oração, jejuando, orando por mim. Pastores de outras denominações, né, levantaram o clamor de madrugada para orar por mim, sabe? Amigos meus que já fazia anos que eu não via, sabe? Que foram membros da igreja do meu pai, quando meu pai era pastor, né? Há 30 anos atrás, me mandando mensagem, né? Meu esposo, né? Tá em um propósito de jejum já faz dias, sabe? Porque eu fiquei de um jeito assim que eu não tinha mais força para nada, assim, sabe? Não tinha mais ânimo para nada, sabe? E no ano passado, por 3 vezes eu pensei em desistir. Eu falei pro meu marido, não aguento mais, né? Não preciso disso, né? Você não precisa disso, né? Você tem salário, também tem, a gente trabalha, a gente luta, né? Eu não aguento mais, né? Uhum. Mas sempre o meu marido e o meu filho, né? Eles sempre me deram palavra de ânimo, dizendo, não, né? Quando você chegou aqui, a situação ainda era pior, né? Deus sustentou, então vamos continuar firme. E a minha igreja, né? Sempre me dando palavra de ânimo também, sabe? Mas eu tinha medo de falar até pro meu marido, pro meu filho, medo de escandalizar eles, porque às vezes quando você vê filho de pastor que não quer saber de igreja, você não entende por quê, né? Porque eu sou filho de pastor, né? A gente enxerga a luta do pastor de perto todo dia, sabe? As injustiças que o pastor sofre, as calúnias, que às vezes coisas que ele não merece e falam dele, sabe? Então, é triste, sabe? Então eu tinha medo de falar. Mas aí, como as coisas foram ficando cada vez pior, né? Começaram a fazer eventos, né? Que tinham... cada igreja tinha uma meta, né? E tinha que cumprir essa meta, sabe? Então... Qual era a meta, você lembra? Meta para o evento, digamos lá, a taxa é R$25, né? Digamos lá, o congresso, né? A taxa de um evento lá, de uma tarde, lá era R$25, tá? Daí cada igreja tinha que trazer X, sabe? Pessoas. A minha igreja, geralmente, eles põem uma meta de 40 pessoas, sabe? Uhum. Acho que dependia do tamanho da igreja, né? Eles põem a meta. Nos congressos de mulheres, que são caríssimos, de homens, né? Nas convenções, as convenções, mesmo que o pastor não vá, ele é obrigado a pagar. E na minha igreja mesmo, que sou eu, pastora, e daí tem os obreiros credenciados e pastor auxiliar, né? E eles também tinham que pagar, e tinha 2 pastoras auxiliar minha que não tinham condições financeiras de estar pagando, porque é pesado, né?
A taxa mínima lá era 180, se demorasse a pagar, ia para 300 agora. Se você pagar depois, vai para 500 reais. E deles fazem o boleto, eles ficam em cima de você, te martirizando, sabe? Para você pagar, sabe? Você fica com, entre aspas, o débito pendurado lá, sabe? O boleto tá lá pendurado, você vai ter que pagar, sabe? E ficam mandando, né, o funcionário da igreja, do escritório da igreja, pressionar a gente, sabe? Pressionar. Então, veja bem, né? Era eu e mais 3 pastores que tinham credencial e que tinham que pagar, sabe? Ficava pesado para uma igreja pequena, uma igreja que tem poucos recursos, fora as taxas que a gente já pagava. Aí os eventos que eles começavam a inventar, né? Era todo momento um evento, que a gente via que o interesse era o caixa também, era o dinheiro, só e mais nada, né? Juntar crente, eu não vejo muito sentido nisso, sabe, Zé? Eu acho que se for pra gente fazer um movimento grande, que até as pessoas têm que contribuir, que seja para ganhar almas, né? O Evangelho Quadrangular começou assim, né? A cruzar, conhecido como Cruzado Nacional. Se você pesquisar a nossa história, é assim, né? Da nossa igreja. Então, o povo se reunia para fazer evangelismo, né? Para buscar as almas, né? E não era amor ao dinheiro, era amor às almas mesmo, né? Eu quando comecei na Igreja Evangelho Quadrangular, a igreja era bem humilde, né? A gente fazia culto ao ar livre, nas ruas, nas praças, né? A gente estava, às vezes, naquele salãozinho bem pequenininho, né? Eu me lembro que uma das igrejas do meu pai mesmo, era uma igreja que nem chão tinha, né? Era aquele chão batido de terra, com a ripa fincada direto na terra e uma tábua em cima para ser o banco, né? Mas era assim. E o poder de Deus prevalecia, né? A gente... O seu pai foi pastor quadrangular também? Também. Meu pai, ele tá com 82 anos, graças a Deus, sabe? Ele foi pastor numa outra geração de liderança da igreja, né? Outra fase. Eu tenho muita saudade, porque eu peguei essa fase, sabe? Tenho muita saudade desse tempo, sabe? Então, meu pai, os filhos, né? Nós éramos em 4 irmãos, um faleceu, né? Um dos meus irmãos. Mas ele criou nós na presença de Deus, na igreja, e nós já começamos a auxiliar ele desde criança, assim, sabe? A gente ajudava, ele dizia, Sônia, vai lá, eu gostava muito de cantar, gosto até hoje, né, eu amo louvar a Deus, né, você faz o louvor, Simone, minha irmã que gostava de pregar, você prega a palavra, Nilton, você intercede, que é meu falecido irmão por isso, por aquilo, Márcio, né, e ele escalava, e nós fazíamos até culto doméstico quando nós não estávamos na igreja, e convidávamos os vizinhos para participar, e a gente fazia aquilo por amor a Deus, por gratidão a Deus, porque realmente a gente tinha uma vida desgraçada, sabe? E Deus tinha resgatado a gente. Por isso que eu tenho muito amor pelo Ministério Quadrangular. Porque Deus resgatou a gente num momento terrível da nossa vida. Deus salvou a gente daquela vida desgraçada, libertou meu pai do álcool, curou minha mãe que estava desenganada dos médicos, abençoou a nossa vida, sabe? Então a gente fazia por gratidão a Deus. E o meu chamado também, né? Eu sei que foi algo assim de Deus, não foi algo que eu queria, justamente por eu ser filha de pastor e ser traumatizada de ver tanta coisa errada, sabe? Eu fui a última das filhas do meu pai a querer exercer o ministério, né? Porque tinha muita coisa que me entristecia, que me revoltava naquela época, e eu entendi, então, que era um chamado de Deus e eu tinha que ir, sabe? E fui, né? Mas aí a gente começa a ficar indignado, porque daí a gente vê assim que começa a desviar daquele propósito que Deus tinha confiado na gente, né? Então a gente vê assim que a gente acaba sendo usado pelos maiores, né? Como uma massa de manobra mesmo para explorar a vida dos outros. E eu comecei a não concordar com isso, sabe? Eu não vou fazer isso com o meu povo não merece. Então eu comecei assim a ignorar, certo? Tinha as coisas que eles falavam, eu ignorava, sabe? Você tem que fazer isso, campanha tal, né? Tua meta é tal. Eu entrava para o ouvido, saía para o outro e eu ignorava, sabe? Ia ignorando, sabe? E não fazia. O que eles iam pedindo, eu não fazia, sabe? Até que chegou um dia que o funcionário da região me mandou uma mensagem, né? Dizendo assim, que tinha um boleto de pendência. Eu falei assim, como assim? Eu já paguei todas as taxas, já mandei os relatórios, já fiz tudo, que pendência que tem, né? Eu falei, daquela oferta. E eu falei assim, que oferta? Era a oferta que o abençoado Mário Oliveira tinha feito, né? E eu não tô mentindo isso. Os pastores que ouvirem o programa, eles vão confirmar nos comentários, tenho certeza, sabe? A ideia dele era construir megas igrejas em lugares turísticos no Brasil, sabe? Ele citou um dos lugares, Balneário Camboriú, sabe? Eu falei assim, nossa, que bonito, né? Que legal, né?
as igrejas aí do interior, né, de comunidade pobre, passando dificuldade, passando necessidade, tem que tirar deles o dinheiro deles e mandar para que o Mário de Oliveira construa megas igrejas, com certeza para pôr algum amigo dele, né, para ficar lá como pastor, né. Então aquilo começou a me revoltar, e daí quando ele me cobrou, e falou que era dessa oferta, e era assim ainda, era no culto de Santa Ceia, o pastor tinha que dar R$120, e cada membro da igreja tinha que dar R$12, inclusive as crianças que estivessem no culto. Então eles iam cobrar pelo movimento diário de culto, que a gente faz um relatório diário, sabe? Do Santa Ceia, eles iam fazer isso, sabe? Nossa, sabe? Daí eu contei até 10, porque eu nem ia brigar com ele, porque ele por cabeça, né? Qualquer pessoa que estivesse lá tem que pagar R$12. Eu fiquei com muita raiva, sabe? Fiquei com muita raiva. E daí esperei, me acalmei um pouco, falei assim, olha, isso é bíblico. Onde que tá na Bíblia isso? A igreja não é empresa, a igreja não é negócio, e eu não vou fazer isso, sabe? Aí tá, eles me perturbaram, né? Deixaram quieto. Mas o que aconteceu? De agora que veio à tona, inclusive foi no seu programa, né? A história da Bia, né? Aí foi terrível, sabe? Eu me lembro que eu vi o teu programa naquele dia, sabe? Que ela relatou que ela ainda estava com medo, que ela nem deixou o rosto dela aparecer, né? Isso. E conforme ela foi contando aquelas coisas, meu Deus, aquilo... eu chorei, sabe? Eu fiquei muito triste, mas muito triste, sabe? E eu até, de vez em quando, eu mando mensagem sempre pra ela, eu converso com ela, eu falei pra ela que ela tinha que fazer, assim, até uma série, sabe? Contando tudo, porque ela tem foto, ela tem prova de todas as coisas, né? Ela posta algumas coisas, né? Postou já a foto dele abraçado com ela, que aquilo me chocou, né? Ela com 14 anos, uma criança, né? Tinha até o corpo de criança ainda, né? Ela postou uma foto que eles estão numa mesa, né? Cheio de bebida alcoólica, né? E dela relatou, né, até no seu programa, fatos de ter até orgias, né, na chácara do Bonito lá. E a gente saber que parte desses gastos dele aí, né, ou todo o gasto, vai saber, né, é dinheiro das taxas, né, de todas as igrejas. De oferta, né? Acaba vindo de oferta também, né? A origem é a oferta, né? Taxas, né, porque os salários deles são altíssimos, né? Taxas que as igrejas carentes, às vezes com dificuldade, enviavam para eles fazerem essa palhaçada toda, né? Até a orgia, né? Então, meu Deus, sabe? Aí eu disse, não dá mais, sabe? E aí, quando eles me mandaram essa cobrança, eu não tinha coragem de falar para ninguém, mas aí eu contei pro meu marido e falei para ele tudo, sabe? Aí meu marido não aguentou, nós temos um grupo na igreja, que é um grupo de liderança, grupo pastoral, né? E ele postou as cobranças no grupo pastoral, sabe? E daí eu não sabia que ele tinha postado. Daí uma das minhas pastoras já mandou mensagem e falou assim, pastora, eu tava trabalhando, né? Pastora, tamo junto, né? Daí eu não entendi, né? Daí eu falei, mas tamo junto no quê, né? Daí eu falei, tamo junto no quê, Marta, né? Que é minha pastora auxiliar dela, falou assim, nesse negócio aí que o pastor Cícero postou no grupo, você tá certa, não aceita isso aí não, falou assim pra mim, sabe? Aí, daí eu disse, meu Deus, né, não acredito que ele fez isso, né. Ele não devia ter feito isso, porque eu morri. Então, quer dizer, até então a senhora vinha preservando a igreja de saber do que estava acontecendo, né? Preservando, de medo, sabe, porque você sabe qual é o esquema que eles usam, né, a palavra que eles usam. Que se a gente falar, é que a gente vai escandalizar, né, eles falam isso, né. Se você contar a verdade, você vai escandalizar o povo. E daí, tipo assim, se o povo sair da igreja, a culpa é sua, não é de quem dá o escândalo. É de quem denuncia o que está errado, né? Então, eles colocam isso na mente da gente, assim, que você fica com isso na cabeça, você fica com medo de falar, justamente de medo de responder pelas almas, daí, sabe? Que a gente sabe que vai ter, no dia do juízo, a cobrança de cada pastor, né? Então, você fica com medo, sabe? Então, eu tinha medo, né? E não falava, eu comecei a ficar com depressão, sabe? Por causa disso, né, mas eu não aguentei dividir com meu marido, sabe, meu marido ficou indignado, e daí já contou pra igreja, eu fiquei com muito medo, sabe, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí a igreja se levantou, sabe, em meu favor, começaram a interceder, orar por mim, me ajudar, me apoiar, eu tava levando tudo isso sozinha, sabe, e aí eles começaram a me apoiar, sabe.
E daí que eu comecei a ter mais coragem de enfrentar isso, sabe? Comecei a ter mais coragem e comecei a cobrar, né? Comecei a cobrar. E aí, quando a Igreja Internacional se posicionou também, que você sabe disso, né? E mandou uma carta e pediu a renúncia, né, do presidente. E ele não renunciou, né? E eles orientaram os pastores, né, que retesse as taxas, né, e os relatórios até que ele renunciasse. Eu levei a sério, né? Eu levei a sério se eu vou fazer isso mesmo, né? Porque a gente sabe que o negócio é dinheiro mesmo. Se todos os pastores fazerem isso, ele vai ter que largar, né? Porque o que interessa para ele não vai ter, ele vai ter que largar, né? Foi isso que eu pensei, né? Mas, infelizmente, são poucas pessoas que tiveram essa coragem, sabe? Poucos pastores. E da minha região, só eu fiz isso. Só eu. Eu fui a primeira, sabe? E a minha irmã, que também é pastora, na mesma cidade, né? Eu cobrei ela, falei assim, o nome dela é Simone, né? É uma benção na minha vida, também sempre me inspirou, né? Eu falei assim, Simone, pelo amor de Deus, não mande, porque você mandou, não mande. A igreja já falou que não é pra gente mandar, não mande, né? E você ainda tá mais tranquila do que eu, porque os terrenos da igreja dela não estavam ainda no nome da igreja quadrangular, sabe? Eles tinham comprado de terceiros e tinha que ter feita a transferência e eles não tinham feito ainda. Mas eu não, né? Eu fui honestíssima, assim, né? Comprei tudo no nome da igreja, sabe? Honestíssima, né? Eu falei assim, eu sei que eu vou sofrer muito mais, né? Posso perder tudo, mas você tá em paz, falei assim pra ela, né? Você tem que lutar mesmo, né? Não tem desculpa, né? E daí eu e ela começamos, né? A luta dentro da nossa cidade, né? Nós duas, né? A minha irmã já se desligou. Eu ainda não me desliguei. Aí o que aconteceu? Eu tô lutando, tô resistindo, né? Aí o que aconteceu? Quando eu não mandei as taxas mais, né? Daí o nosso superintendente me chamou para uma reunião. Daí foi eu, meu esposo e um casal de pastor auxiliar, que são credenciados também, né? E que estão com a gente lá desde o começo. Nós fomos juntos, né? Aí fomos juntos para a reunião. E aí primeiro o coordenador quis me ouvir. Daí eu falei de toda a revolta, né? Tudo que estava engasgado, assim, eu falei tudo, sabe? Daí depois ele falou assim que eu estava levando muito a sério isso, sabe? Que eu que era pastora da minha igreja, que todo mundo lá me conhecia desde o começo que eu estava lá, o povo confiava em mim, que o Mário de Oliveira não tinha nada a ver, deixasse lá e continuasse fazendo meu trabalho, né? Que isso não ia me influenciar em nada, sabe? E eu falei para ele que não, que estava me influenciando sim, sabe? Que para mim não dava daquele jeito, sabe? Daí ele falou assim, você tá muito estressada, né? Você é professora, você trabalha o dia inteiro, você... Tem o teu pai e tua mãe que ficaram doentes, meu pai teve câncer, né? A minha mãe sofreu um acidente e ficou numa cadeira de roda há quase 2 anos, e eu tenho uma sogra 12 anos acamada. E a gente ajuda a cuidar dos 3, sabe? Então você tá muito estressada. Então você... O que você acha de você se afastar um pouco? Se afasta uns 2 anos. Daí depois você volta e decide. Se você quer voltar depois disso. Se você quer ficar com a igreja, né? Mas na conversa dele, assim, que ele queria me poupar, sabe? Porque eu tava sofrendo muito, né? A conversa dele era essa, né? E aí ele olhou pro meu pastor auxiliar que tava lá, né? E falou assim, viu, você não quer assumir, Cláudio? Assume você no lugar da pastora, ajuda ela aí, porque ela não tá bem. Falou assim, sabe? Ela não tá bem. Aí você assume, o povo da igreja já conhece tudo você, né? Conhece a tua família também, vai ficar tudo bem, né? E daí eu falei assim, por mim, se ele quiser assumir, para mim não tem problema nenhum. Eu falei assim, porque a igreja para mim não é herança mesmo. Inclusive eu falei que eu não tinha nem, eu não tenho esse desejo de ficar assim velhinha pastoreando a igreja, sabe? Eu não tenho esse desejo, sabe? Porque ser pastor titular é pesado demais, né? Então eu já estava assim, já pensando que daqui a um tempo eu já tinha que, eu estou preparando na realidade, né? Estou preparando vários lá na igreja para assumir meu lugar, sabe? E eu ficar só auxiliando, né? Porque igreja não é herança, não é negócio na empresa, então eu estou preparando, né, as pessoas para ficar no meu lugar, né? Então, para mim, tudo bem, não tinha problema nenhum, né? Aí o meu pastor auxiliar falou assim, não, nós não vamos fazer isso, nós já conversamos com a pastora Sônia e nós vamos fazer a primeira reunião com o povo, né? Porque eles queriam que eu saísse quieta, não falasse nada, sabe? E eu falei que não ia fazer isso. Eu usei até um termo assim, né? Que a minha mãe usa, né? E daí que minha mãe sempre usou, né? Que se eu morresse, eu ia morrer atirando, sabe? Eu falei pra ele, sabe? Aí
Eu disse, mas o primeiro que vai morrer sou eu que, né, que tô, né? Eu falei assim, sim, mas eu não vou me acovardar, não, né? Daí ele até sugeriu, que tal que venha outro superintendente, que vão me tirar daqui, né? Você me conhece, realmente eu tenho respeito por ele, tenho mesmo, sabe? Eu acredito que ele é um homem de Deus, sabe? Que a família dele é uma família de Deus também, sabe? Uhum. Daí vem aqui, daí vamos fazer tudo o que quer, que os pastores falam assim, melhor ainda, porque eu nem conheço ele, não tenho afinidade nenhuma aqui com o senhor, ainda eu penso, porque eu gosto do senhor, né? Eu tenho respeito pelo senhor. Mas se eu nem conhecer, deve ficar mais fácil de eu brigar. Falei assim, sabe? E daí a gente não entrou em acordo nenhum, né? Eu falei que ia continuar assim, e ele falou assim que ia ter consequências, né? Se eu não enviasse o dinheiro das taxas da igreja, né? Que eu ia ter consequências, né? Eu falei, tudo bem, seja o que Deus quiser, mas eu vou fazer o que a igreja mãe mandou, sabe? Uhum. Porque se a gente tivesse feito isso antes, eu falei pra ele, talvez a gente não tivesse nessa situação que nós estamos agora. Falei pra ele. Faz 30 anos que o abençoado tá lá e não sai mais, né? Virou um ditador, colocou só amigos dele em todos os conselhos, né? Começou a tirar até os presidentes do estado, restou só 2 ou 3 que acho que foram eleitos, o resto é tudo da vontade dele, inclusive do nosso estado, né? Foi tirado. E de agora fazem tudo que o rei manda, né? Tudo que o rei manda, eles fazem, né? Então a gente ficou sem pra onde correr, né? Como a igreja mãe falou que ia dar pra gente suporte espiritual, cobertura espiritual, que ia, né, entre aspas, né, nos ajudar, né, espiritualmente falando, que é o que eles podem fazer, né, o restante eles não podem fazer nada, né. Aí eu disse, eu vou aproveitar agora e vou lutar então, né, pelo menos a gente tem uma cobertura da nossa igreja mãe, né, sabe, espiritual pra gente tentar vencer essa tribulação aí. E fui, né, Aí, na semana retrasada, ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, né? Dizendo que eu tinha sido transferida. Que daí eu iria para a igreja dele, né? Por enquanto, e ia ficar à disposição. Então, que eu tinha sido transferida, que eu tinha que entregar a chave da igreja. E pelo que eu entendi, aqui no nosso estado, isso é um padrão, né? Porque tem até o pastor Machado, que está em Capanema, que é uma cidade do interior, que aconteceu a mesma coisa com ele, né? Eu tenho contato com outros pastores, né? E a gente conversa sobre isso, né? O mesmo procedimento que tomaram comigo, tomaram com ele, sabe? Aí disseram que ele tinha que entregar a chave da igreja, né? E que fosse lá entregar e que a gente ia estar à disposição deles daí, para onde eles mandassem, sabe? Conforme o estatuto, daí interessa o estatuto para eles nessa hora. Daí puseram o inciso do estatuto lá e, né, nessa hora interessou para eles. Isso é mensagem de texto? Mensagem de texto, pastora? De texto, do WhatsApp eu tenho tudo, sabe? Sim. Daí eu peguei, né, respirei e falei assim, me desculpe, pastor, mas eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. O senhor não é meu inimigo, já falei isso várias vezes. Mas o meu povo decidiu lutar, né? Já fizemos reunião, fizemos assembleia geral, eles decidiram que iam lutar, já está na justiça e eu vou até o fim. Eu não vou fazer isso que o senhor está mandando, não. Né? O senhor não é meu inimigo. Mas eu quero dizer para o senhor que eu vou ser a primeira na linha da guerra, né? Vou ser a primeira. Porque se o povo decidiu, não é o senhor que vai responder, não é o Mário de Oliveira. É eu que vou responder para o meu povo diante de Deus. Então, eu vou até o fim, falei para ele. Não, tudo bem então, né? Fica na paz, né? Já entendi que você não me tem como inimigo, né? Tá bom. E beleza, né? Eu achei que ia cessar aí, mas não cessou, né? Aí veio aquele telegrama que você teve acesso e viu, né? Que tá nas minhas redes lá, né? Sim. Aí quando eu recebi o telegrama, isso acho que foi na quarta ou na quinta-feira, agora não me lembro direito. Aí, meu Deus, eu fiquei muito revoltada, sabe? Eu nem pensei direito, sabe? Na hora que eu peguei aquilo, eu só fotografei, daí já peguei o histórico da igreja também, que tá no processo, sabe? Sim. E já fui postando e já fiz o meu desabafo ali, né? Que aquilo acontecia com os pastores que não eram coniventes, né? Com os escândalos que estavam acontecendo na igreja, de abuso sexual, abuso religioso, exploração financeira. Quando a senhora recebeu esse telegrama, a senhora já tinha entrado na justiça contra a igreja? Já, tá na justiça. A senhora pede o que especificamente na justiça? Que o templo fique pro povo, porque é do povo, né? Então a senhora já pede o desligamento mesmo? Eu não pedi o desligamento, né?
e até, sabe, eu orando, sabe, Israel, eu acho que a estratégia tá errada, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar e tem que lutar, que se tiver que sair, que saia ele, não nós, sabe? Da quadrangular. Sim, que saia ele, não a gente, sabe? Que ele pague. Agora nós vamos ser punidos por aquilo que a gente não fez? Todos os pastores do Brasil? Então que pague ele, não a gente, sabe? Então, eu ainda não me desliguei, né? E eu tô orando, pedindo uma resposta de Deus. Já houve oportunidades, assim, sabe, para mim me desligar, mas eu ainda tô na luta. Eu falei assim, Entendo. porque não é justo. É o ministério que eu amo, a igreja que eu amo, que eu tô desde a minha infância, desde os 70 de idade, né? 45 anos. Fiz 52 anos. Não é justo isso, sabe? Não é justo comigo, não é justo com o meu povo, sabe? Não é justo. Não é justo com a história da Igreja Evangélica Quadrangular, que é uma história linda, né? Uma doutrina linda, abençoada por Deus, sabe? Que alcançou tantas vidas e ainda tem alcançado, apesar de tudo, sabe? Então eu penso assim que não é justo. Então eu tô persistindo, eu não me desliguei ainda. Porque eu ainda tenho fé lá no fundo que Deus vai derrubar esse gigante, sabe? Eu tenho fé em Deus, eu confio, sabe? Então, pode ser que Deus tem outros planos, eu não sei, mas eu vou lutar até o fim, até que Deus diga o que eu tenho que fazer. Eu vi sobre na justiça a senhora está pedindo, então, que o templo seja do povo, seja dos membros. Do povo, e que o povo decida o que eles querem, entendeu? O povo decida. Entendi. Porque quem mantém o templo é o povo. É eles que dizimam, é eles que ofertam. É eles que têm que ter voz ativa. Inclusive tem um conselho local, né, que pelo estatuto diz que o conselho tem autoridade até para tirar pastor, para colocar, mas não é dessa maneira que eles agem. Eles vão passando por cima de tudo, né? Infelizmente. E o Telegrama? O Telegrama pede o quê, a senhora? Pede que eu devolva tudo, né? Que eu saísse em 24 horas. Já passou as 24 horas. Que eu saísse em 24 horas, que entregasse tudo, até livro, caixa, tudo. Não sei por que eles pedem isso, porque a gente manda relatório diário de culto, né? Não sei por que estão pedindo isso, sabe? Então, eles têm o controle de tudo das igrejas, né? E daí pedindo que deixasse tudo, eu acho que eles não querem que eu deixe provas, é isso, sabe? Inclusive, porque meu esposo sempre foi um homem muito organizado, ele não é aquele pastor de altar, ele é aquele pastor que fica no bastidor, mas ele organizou todas as coisas da igreja e ele tem tudo, desde o início, até os carnês de pagamento dos terrenos, tem tudo, sabe? Tem os carnês, tem todas as coisas que comprovam, né, que foi a igreja local que pagou. Não teve contribuição da igreja nacional, do Caixa Nacional para a nossa igreja. Foi o povo. A senhora falou ao longo da entrevista que vocês pagavam as taxas, depois a taxa aumentou. Sempre ia da igreja local para lá. Em algum momento veio de lá para cá alguma coisa? Para nós, não. Eu me lembro que, até inclusive, quando eu me manifestei lá e protestei, né? No histórico da igreja conto lá, que teve uma situação que foi terrível pra gente, que teve uma tempestade, a igreja era de madeira. Primeiro a igreja começou uma igreja bem pequenininha, era uma meia água, de 5x10. Né? Para mim não ser injusta, né? O que aconteceu? No início, né, o coordenador que é o falecido pastor Lael, né? Ele fez a proposta, falou, né, que era ali que precisava, que era para mim e tal. Daí eu falei assim, tá bom. E ele falou, procure um salão para alugar. E eu comecei a procurar, mas como o bairro era novo, não tinha. Aí eu falei assim, olha, pastor, não tem salão, pastor Lael. Só tem terreno para vender e até que não é caro, porque o bairro é novo, né? E o meu cunhado, na época, o pastor Vilmar, ele era secretário da região na época, sabe? E ele já tinha igrejas lá, sabe? Aí ele falou assim, então tá, vá ver o preço lá e depois você me passa. Daí eu fui, sabe? Vi os valores e passei para ele. Daí ele falou assim, então é o seguinte, a região vai ajudar vocês. Entre aspas, vai ajudar, né? Mas é dinheiro das nossas taxas, né? Não é um favor, né? A região vai ajudar o primeiro ano. A gente vai dar entrada e o primeiro ano a região paga um terreno lá. Aí o meu cunhado, que a igreja dele já estava estabelecida e já tinha mais recursos, né? Falou assim, então, Sônia, a nossa igreja vai dar entrada num outro terreno, porque os terrenos eram pequenininhos, né? E vai pagar também durante o ano. E depois você tem que se virar. E daí até o pastor lá falou assim para mim, e inclusive com a construção do templo.
Aí eu disse, tudo bem. O único bem que eu tinha no momento era um carrinho usado, né? A gente vendeu o carro para construir esse templo, sabe? Que é esse templo pequenininho. E, inclusive, um irmão que era da igreja do meu cunhado, que cobrou barato daí para fazer a construção, porque ele já conhecia a gente, mas eu paguei também, eu ajudava ele, cheguei a ficar até com a minha mão tudo calejada de puxar terra, fazer tudo que é coisa, sabe, para poder ajudar ele, que era o único jeito que tinha de construir, né? Meu marido estava trabalhando direto, eu naquela época tinha um horário um pouquinho mais flexível, e era eu e o irmão lá construindo, sabe? E a gente fez aquele salãozinho pequeno. E foi realmente o que aconteceu, foi um ano, né? Daí os outros restantes, o restante dos 9 anos em diante, a gente pagou tudo sozinho, e a construção primeira também foi sozinha. Aí a igreja cresceu assim rapidinho, porque era uma igreja muito pequenininha, então cabiam poucas pessoas, né? 50 pessoas lá, não enchia a igreja, né? Então não tinha como. Aí naquele mesmo ano eu já comecei a ter dificuldade, sabe? E aí a gente resolveu construir de madeira, e construímos uma igreja de madeira com bastante dificuldade, com obra dos irmãos mesmo, os irmãos mesmo que se voluntariaram, né? E a senhora já pagava taxa nessa época? Pagava, Mesmo desde o início. Pequena. Isso, desde o primeiro mês. Eu me lembro até das primeiras arrecadações da gente, era R$300. A gente tinha que mandar o dinheiro, sabe? Dos R$300 que a gente arrecadava, a gente tinha que mandar, sabe? Aí, eu me lembro. Quanto era a taxa nessa época, a senhora lembra? Nessa época era 13%, que era o estatuto. Nessa época. Eles mudaram isso na pandemia, né? Sim. E eu ainda, aqui no Paraná, ainda é menos, né? Porque em Minas Gerais, que é a terra do Mário de Oliveira lá, e ele já faz as patifarias faz anos, lá tem pastor que chega a pagar quase 40% do que arrecada. Caramba! 40%? É um absurdo. É um absurdo porque não é uma igreja assim que o pastor vai com suporte, né? Que o pastor vai e já está a igreja construída, já está tudo lá. Não, sim. O pastor tem que começar do zero. Então o pastor sofre muito, então não é uma coisa justa, não é mesmo, né? Ele só recebe, o pastor é que sofre lá com a comunidade que está ali erguendo a igreja, né? Então é muito difícil. E deixa com muita dificuldade de construir esse tempo maior. Mas aí, em 2016, houve uma tempestade de granizo terrível na cidade e destruiu o telhado. E daí condenou a estrutura do telhado. E daí não tinha o que a gente fazer, sabe? Não tinha o que a gente fazer, não tinha como ficar no salão. Daí eu estava pagando esses 2 terrenos e eu tinha propósito de construir uma igreja, né, de alvenaria, mas não naquela hora, porque nós estávamos pagando 2 terrenos e daí surgiu a oportunidade de nós comprar um terreno da frente também. E daí a gente comprou aquele da frente também e começou a pagar parcelado. Então nós estávamos pagando 3 terrenos, sabe? Então nós não tínhamos condições naquele momento de construir. Eles viraram as costas, disseram assim que tinha igreja que precisava mais do que a gente. Então que nós não tínhamos prioridade. Aí eu me lembro que eu fiquei muito triste, sabe? Eu chorei, né? Daí eu cheguei na casa do meu pai, né? E eu fiquei bem depressiva, assim, chorei. Fiquei sem dormir direito, sabe? Tipo uns 3 dias. Falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou abrigar o povo, né? O que eu vou fazer, né? E cheguei na casa do meu pai chorando, né? Meu pai sempre orava por mim, né? Falei assim, pai, eu vou desistir porque eu não ganho nada com isso, a igreja não é minha. E eles não querem ajudar nada, pai. O que eu vou fazer? Daí, nossa, meu pai ficou muito chateado também. Falou assim, não, minha filha, você não vai ficar se humilhando para eles, não. Se eles não querem te ajudar, tudo bem, eu vou te ajudar. Eu tenho uma reservinha aqui da minha aposentadoria que eu guardei. E você vai começar essa construção e Deus vai te abençoar. E daí meu pai me emprestou, na época, R$10 mil que ele tinha de reserva. E eu comecei a construção, sabe? Aí pagava aluguel, pagava os terrenos e construía. Eu fiquei 6 meses que eu não via a cor do meu salário. Que eu dava cheques meu mesmo, sabe? E isso tem como provar também, porque o material de construção que eu compro, há muitos anos eu compro lá no bairro, sabe? E eles me vendem até fiado, eles brincam comigo assim, ah, pastora, né? Eles falam assim, nós se conhecemos, pode levar a loja inteira, eles falam assim pra mim, sabe? Então, eu dava cheque pré-datado, eles seguravam lá pra mim, mas era cheques meus, né? Sim. Pra vida, pra material de construção, pra tudo, né? E eu ia olhar assim, não sobrava nada do meu salário, né? Ia tudo para construção, fora essa ajuda que meu pai me deu. E os irmãos, né? Começaram a fazer almoço, fazer bazar, todo mundo correr, conseguimos construir. Com muita dificuldade. Quando estava chegando no final da construção, que a gente foi no tempo assim, bem mal construído ainda, sabe? Ainda faltava muita coisa, mas a gente não aguentava mais pagar aluguel, porque era muita conta, né? Sim. Aí chegou uma altura assim que eu não conseguia pagar os terrenos daí. Eu falei assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir pagar os terrenos, não tenho onde tirar dinheiro mais.
Aí a minha mãe, tadinha, né, tinha dinheirinho dela também, né, falou assim, não, minha filha, não vai ficar, porque os 2 terrenos faltavam só 6 meses para quitar. Você traz esses carnês desses terrenos que faltam só 6 meses, que a mãe mesmo vai pagar. E era barato, assim, não era caro, assim, a parcela era como se fosse hoje, tipo assim, uns R$500, né? Então minha mãe falou assim, traga que eu pago. E ela que terminou de pagar as parcelas desses 2 terrenos. E o outro que a gente tem, ainda tem 2 anos que a gente tem que pagar, sabe? Então eles viraram as costas pra gente. Daí, na outra ocasião, depois a igreja está construída, também a gente teve um problema no piso. Deu um choque térmico, que você sabe que no Paraná é frio, né? Agora mesmo é bem frio, né? Bastante. E daí a diaconisa da nossa igreja lá, que a gente paga para ela fazer a faxina lá da nossa igreja, a diaconisa entrou para faxinar o chão, limpar a igreja, e daí deu um choque térmico no piso e levantou tudinho, sabe? Levantou tudo. E daí também tivemos que correr, se virar, e foi desse jeito, toda a vida, sabe? Toda a vida o povo lutando, todo mundo batalhando, no maior sofrimento, mas Deus ia dando graça e a gente não desanimava e foi até o fim, né? E a igreja agora tá assim construída, tudo, ainda tem coisas que a gente precisa fazer, sabe? Mas a gente passou o pior, a gente passou, né? Passou o pior e de agora acontece isso, né? Pastora, durante todos esses anos, 2 décadas que a senhora é pastora quadrangular, a senhora já teve a oportunidade de sentar e conversar com o Mário alguma vez? Nunca. Nunca cheguei nem perto dele, nunca. Nem viu ele pessoalmente? Não, pessoalmente sim, né? Pessoalmente não de perto, de longe, né? Sim. Ele lá no altar, na convenção lá, e nós, né, os meros mortais pro lado de cá, né? O baixo clero, né? Nunca cheguei a conversar com ele, nunca. Então, eu me lembro que uma época que ele fez uma oferta sacerdotal lá também, né? Que os pastores, as igrejas levavam oferta para ele, né? Lá. Eu me lembro que isso também marcou uma convenção, ele recebia os envelopes lá na mão dele, sabe? Daí eu me lembro assim, eu não levei nada, eu não tinha nem condição mesmo, né? Daí eu me lembro que tinha um senhor lá, um pastor, que daí foi entregar e queria, acho que, conversar com ele, queria uma benção dele, ele começou a fazer assim pro homem, sabe? Pro homem sair logo, sabe? Aquilo me indignou demais, sabe? Eu falei assim, meu Deus, sabe? Se misericórdia isso, né? Sabe? Então eu ficava numa luta, né? Comigo mesma, né? De ver todas essas coisas assim, sabe? E assim, meu Deus, misericórdia, que é isso, né? Que nunca como é que foi a reação aí na sua cidade ou dentro da própria comunidade da Igreja Quadrangular, com os outros pastores, depois que a senhora começou a expor esse telegrama e o que aconteceu agora? Na realidade é assim, né? Os pastores, alguns, em off, assim, até falam alguma coisa pra mim, mas eles têm muito medo, sabe? Eles têm muito medo mesmo, sabe? E daí eu até conversei, assim, sabe, que os pastores percam esse medo, né, que encare, né, porque se todos os pastores encarassem, você acha que esse homem estaria ali ainda? Não estaria, sabe? Não mesmo, sabe? Então, eu tenho orado muito a Deus, que Deus dê coragem para eles, sabe? Que Deus fortaleça. Eu entendo, às vezes foi o que eu falei, né, porque muitos até são assalariados, depende do sustento da família deles, mas de que vale, né, isso, né? Se de repente você pode perder até a tua salvação e pôr um povo inteiro na perdição, e depois eles vão cobrar da gente. Então, eu tenho conversado, sabe? Tenho recebido apoio, sim, de alguns pastores, né? Em off, pastores de outras denominações que abertamente falam e dizem que não está correto, né? Mas a cidade virou assim, meu Deus, porque eu já estou quase 2 décadas lá e o pessoal me conhece, porque eu fiz muito trabalho voluntário, sabe? Na cidade. Em prol da cidade, em meio da cidade mesmo, né? Então o pessoal me conhece, então todo mundo ficou indignado. Tanto que eu não precisei mover uma palha assim para me defender. Eu só postei aquilo na hora da ira, né? E daí o pessoal começou a se articular, sabe? Eles mesmos e denunciar e ir atrás de meios que a gente pudesse se defender de alguma maneira, né? Pastora, a senhora acompanhou aquele caso de Montes Claros, aquele pastor de Montes Claros, inclusive eu entrevistei ele aqui, naquele dia em que advogados, um pessoal da própria igreja foi lá e agrediram ele, etc. A senhora teme que isso possa acontecer com a senhora? Para tomarem a igreja? Na verdade, eu comentei isso com o meu povo, né? Eu falei quando a gente fez a assembleia. Eu disse, vocês querem brigar? Tá bom, né? Mas eu só vou dizer uma coisa pra vocês fiquem do meu lado, né? Porque e tal que acontece que nem lá em Monte Claros, né? Eles chegam aqui, quebra a cravícula da pastora, o dedo, né? Leva a pastora presa, vocês vão ter que brigar comigo, né? Não vou brigar sozinha, não. Falei pra eles, né? E daí
E eles disseram que sim, que iam brigar, né? E na realidade isso acontece há muitos anos na Igreja Quadrangular, né? Então, quem conhece a história do pastor Rocco lá de São Paulo, que é o pai do Vigílio, né? Sim. Diz que eles também invadiram o sede lá de São Paulo, né? Invadiram com os capanga deles, às vezes mandam o capanga até armado, né? Isso não é novidade, né? Por isso que tem um pastor que fica com medo mesmo, né? E eu me lembro que nas eleições também, porque entre aspas, né? Ditador faz assim, faz de conta que tem uma eleição, né? Então o que acontecia, né? Quando outros pastores ousavam concorrer com ele perseguia os pastores, perseguia até os pastores sair da quadrangular, os pastores não aguentavam, sabe? Ele caía assim em cima, destruía, acabava com os pastores mesmo, acabava, sabe? Porque ele tem o poder político na mão também, tem tudo, né? Sim. Então ele acabava com os pastores, sabe? Acabava, às vezes até com a moral dos pastores, assim, ele destruía a história dos pastores, sabe? Então por isso que as pessoas começaram a ficar com medo, sabe, dele. E eu sei que eu posso enfrentar consequências, só Deus sabe, né? Eu acho que, não sei se você está sabendo, mas o pastor Lorival lá, que também enfrentou ele lá no Pará, diz que chegaram a contratar até prostituta para defamar ele, né? Até isso fizeram com ele, né? Imagina se o pastor Lorival, que tem a maior igreja quadrangular do Brasil, aconteceu isso, quem dirá eu, né? Uma coitada que está lá na região metropolitana de Curitiba, né? É pior. Mas nós temos mostrado que é corajosa, né? E talvez uma das mais corajosas, ou a mais corajosa dentre todos, porque eu ainda não vi uma pastora como a senhora enfrentá-los assim. O próprio Lorival tomou a atitude de se desligar, mas não enfrentou, assim, antes do racha, eu não vi ele enfrentando, ele ficava mais sofrendo calado. E a senhora é uma das poucas que tem feito isso, né? Mesmo ainda continuando dentro da igreja, ainda tem essa atitude de questionar. Talvez por isso tenha incomodado tanto, né? Na realidade, não que eu não tenha medo, né? Mas claro, a gente está enfrentando o medo, né? A gente está enfrentando, né? Eu sei que é Deus que está me capacitando, porque essa força não vem da gente, não vem mesmo, sabe? Até quando a gente lê a Bíblia e a gente vê mesmo que os servos de Deus, né, que foram escolhidos, eles também tinham medo, né? Mas em favor do evangelho, em favor de que a verdade prevalecesse, eles se entregavam na mão de Deus e confiavam, né? Fosse para a morte ou para a vida, mas que eles iam até o fim, né? Sim. Eu, quando leio Hebreus 11, eu fico com vergonha, eu digo isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que batalha muito, mas não é nada que a gente faz perto do que os discípulos, os apóstolos fizeram lá no passado, né? Os profetas, né? A gente não fez nada ainda, né? A gente está no início da perseguição da igreja, né? Então, eu digo, né, para os pastores, né, que eles peçam a Deus força, põe a igreja em jejum e oração, né? Encare isso, não tenham medo, sabe? Falo para os políticos da igreja também, vou falar hoje também, sabe? Porque eles são eleitos com o voto do povo, né? A intenção sempre diz assim, ele vai ser eleito, vai defender o evangelho, vai defender os interesses da igreja, mas é da igreja, não é daquele que se acha o dono da igreja, que não é Jesus, né, que é o Mário de Oliveira, é da igreja. Então foi o povo que elegeu eles também. Que eles também façam alguma coisa, né? Na minha cidade tem o vereador, né? Que foi eleito com votos da igreja. Se é que eles forem eleitos para defender a verdade da igreja, que eles mostrem isso agora. Tem deputado no nosso estado também que foi eleito com votos da igreja, que ele também faça isso. Que ele seja o primeiro a estar na frente do povo agora e defender o povo. Porque o povo tá Deus dará, só pela misericórdia de Deus. Já que eles foram eleitos pelo povo, que eles façam o que foi designado para eles fazer, que eles honrem o voto do povo, sabe? Então, até isso eu peço mesmo, sabe? Que os políticos da igreja que foram eleitos com o voto do povo, que se manifestem, que não se manifestaram, estão tudo quieto. Esse vereador da sua cidade, a senhora certamente deve ter votado nele, ele manifestou algum tipo de apoio? Nada. O deputado do nosso estado também nada, sabe? Então, teve pessoas que até marcaram eles nas publicações, sabe? Diga o nome deles para eles saberem, né? Se não ser provocado de alguma forma. Quem é o vereador e o deputado? Na nossa cidade é o Laco, né? Ele se candidatou com um voto da igreja. E no estado é o Justo de Souza, que está há anos, né? Há anos. Sim. Então, que eles se manifestem, que eles façam alguma coisa. Porque eles foram eleitos com o voto do povo, né? E com a promessa que iam defender a igreja. Agora a igreja está jogada na lama, né?
e eles não estão fazendo nada, sabe? Então, que eles façam e que o povo cobre eles. Isso. O povo da igreja que me ouvir, né, na reportagem, que eu creio que vão ser muitos, que cobre eles. Que os membros da igreja cheguem e cobrem os pastores. Que os membros da igreja cobrem os políticos da nossa igreja. Cobrem, sabe? Que eles tomem atitude, que eles façam alguma coisa, sabe? Porque quando houver essa cobrança, eu creio que a história vai mudar. E que vocês não saiam da igreja evangélica do Dragão, que vocês resistam. É isso que Deus tem colocado no meu coração, sabe? Não saiam, não, resistam, né? Resistam, porque a igreja é do povo, não é do Mário de Oliveira. Então é isso que eu tenho para dizer mesmo. Quais serão os seus próximos passos a partir de agora, pastor? Em que pé está a situação? Você já está na justiça? A senhora está conversando com o seu povo? E o que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos na incerteza, né? Porque daí até esse pastor que eu citei de Capanema, né? Que é o pastor Machado. Tudo que aconteceu comigo já aconteceu com ele. E daí agora essa semana, né, foi um oficial de justiça na igreja dele, né? E eu acredito que isso tem movimento político também, sabe? Eu acredito nisso. O oficial de justiça, com alguns pastores, que o superintendente dele mesmo não teve coragem de ir lá, né? Com alguns pastores lá e com uma intimação, né? E pegaram a chave da igreja. E deram 15 dias para ele. Pegaram. E deram 15 dias para ele sair da casa pastoral que ele mora, no interior do Paraná. Ele tem 28 anos de ministério. Vai sair escorraçado desse jeito. Caramba. Sem direito a nada. Não, o povo dele tá lutando também, mas eles não estão nem aí com o povo. O povo também fez assembleia, o povo também tentou protestar, mas eles não estão nem aí. Então pastor, é uma vida de entrega, assim, que a gente vê, os pastores se entregam a vida, a família, 20, Sim. 30 anos, e depois sai, não tem direito a absolutamente nada, nem... E o pior, né, que sai escorraçado e humilhado, né, Israel? Não sai nem com dignidade, né? Isso. Nem com dignidade. Sabe, eu comentei isso no programa que eu participei antes, que às vezes eu criticava as pessoas desigrejadas, sabe? Uhum. Que as pessoas não querem nem saber de igreja mais. Hoje eu entendo, sabe? Porque é tanto escândalo, é tanta coisa ruim, mas eu digo também que não perca a tua fé, sabe? Porque ainda há um remanescente da Igreja Evangélica Quadrangular, há muitos pastores sérios, decentes, honestos, batalhadores, sabe? E que a gente tem que confiar que Deus está ouvindo o clamor desse povo. Deus está ouvindo, sabe? Então a gente tem que continuar lutando até o fim, seja o que Deus quiser. Né? É isso mesmo, pastor. Obrigado pela essa entrevista, eu fiquei muito feliz de ouvir o seu relato, apesar, né, do que se trata especificamente, mas ver uma mulher corajosa como a senhora, inclusive, fazendo valer o legado de Aimee, né, que é fundadora da igreja. Né? Tem outras mulheres... Pode falar. Sim, Israel, eu até quero falar para você, né, porque amanhã sábado, nós vamos ter jejum na nossa igreja, sabe? Jejum de mulheres. Né? Sim. E a princípio ia ser só nossa igreja, mas da igreja da minha irmã, que também está nesse processo aí de luta, né? As irmãs da igreja dela vão estar também na nossa igreja jejuando. E mais uma pastora que ela da cidade de Colombo, que também está no processo. Colombo. 3 mulheres. 3. Uhum. E daí as 3 igrejas vão estar ali junto orando, intercedendo, sabe? Por essa questão da gente, sabe? Da igreja mesmo, sabe? Pela igreja do Evangelho da Glória. Orando, jejuando, sabe? E eu me lembro que quando eu pensei em desistir, Deus me deu aquela palavra de Mardoqueu, quando o Mardoqueu chega para Esther e fala, não pensa que você está aí no trono, no palácio, né? E você vai ficar quietinha aí, que vai ficar tudo bem com você. Se você não defender o teu povo, né? A tua história também vai ter fim aí, né? Não pensa que você vai se salvar por você estar dentro do palácio. E às vezes a gente se sente dentro do palácio, né, e não fala nada, né, mas Deus vai cobrar, sabe? Então eu vejo assim que Deus está levantando as Esther aí desse tempo, as Débora, né, e homens que também nos apoiam, graças a Deus, né, o meu marido mesmo, meu filho, né, eles são aqueles que estão sempre do meu lado, sempre, né, orando, intercedendo, me dando motivação, né, que esses homens de Deus também se levantem com essas mulheres, né, e que em nome de Jesus, né, essa história, o legado que a nossa fundadora deixou, a Aimee, né, que seja para honra e glória de Deus, né? Que ninguém olhe para mim como uma heroína, porque eu não sou herói, é o nosso Deus, né? Eu também sou um ser humano, com limitações, com falhas, com fraquezas, com tristezas, né? Um ser humano carnal como qualquer outro, não sou uma heroína, né? E eu acho assim que
todo pastor que se levantar em favor do seu povo, Deus vai abençoar ele, Deus vai estar com ele, e eu creio que Deus vai honrar a vida dele, sabe? Que ele faça isso pelo povo dele, sabe? Porque Deus não vai cobrar do Mário de Oliveira, Deus vai cobrar de cada pastor local. Porque Deus confiou em cada pastor local, de cada cidade, seja pequena, seja grande, sabe? De cada estado. Então, que a gente mesmo, né, lute por eles, né? Lute por eles, e o povo vai se juntar e vai lutar, e eu creio que a gente vai vencer essa guerra, em nome de Jesus, eu creio nisso, creio mesmo. Eu também creio. Parabéns por essa sua iniciativa e parabéns às mulheres. Vai terminar, as mulheres é quem vão fazer essa guerra ser vitoriosa, viu? Porque que bom essa iniciativa. Se for essa vontade de Deus, né, Israel? Porque até na publicação lá que fizeram, né, da cidade, né, teve uma que falou assim, aonde tem mulher pastora? Que queria que a gente dissesse na Bíblia onde que tem mulher pastora, né? Mas Deus é que sabe, né? Deus é que escolheu, Deus capacitou, se Deus usou até uma mula, porque não pode usar uma mulher, né? Então, pastora, obrigado, viu? Foi um prazer falar com a senhora. Um grande abraço e espero que a senhora consiga lograr êxito nessa sua batalha aí. Amém. Tá, eu vou na luta até o fim, seja o que Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Eu creio que tem o melhor para mim. Sempre. Deus te abençoe, Israel. Obrigado pela oportunidade e por você ser esse canal de bênção na nossa vida também. Amém. Pastora Sônia Schmitz, não é isso? Isso mesmo. Tchau. Gente, começamos com a pastora Sônia Schmitz. Que mulher guerreira, cara. Que mulher maravilhosa, né? Um exemplo, inclusive, para os homens, para os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma coisa que ela falou que eu acho que cabe muito bem a gente refletir é que, cara, quem tem que sair é o Mário de Oliveira, né? Por que os pastores que estão lá há décadas, né, sofrendo debaixo dessa mão pesada, mão de ferro dele, por que os pastores, por que as mulheres e homens sérios e as famílias têm que sair? Pessoas que, inclusive, podem ter sido pastores até antes dele na congregação, estão lá, na igreja estão lá. E aí vão ter que sair porque o Mário de Oliveira não quer deixar de morder esse osso. Não, irmão. O correto é o que a pastora Sônia acabou de nos falar. Os pastores resistam, eles têm que suportar até o fim, porque uma hora vai chegar. Não é possível. O Mário é ser humano como todos nós, né? O Mário é ser humano como todo mundo. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que se retirar. O correto seria, de fato, vocês resistirem. Olha que interessante, né? Não esperem que a idade vença. Ajam, porque a posteridade, a geração que vai vir, pode testemunhar sobre esse momento, sobre essa fase que a Igreja do Evangelho Quadrangular está vivendo. Olha, teve um grupo de mulheres que se levantou aí e que botaram o Mário de Oliveira para correr. Já pensou? É possível que isso aconteça. É possível que esse movimento cresça, fiquem, né? Resistem até o final, se não querem, se não dá mais. E não é nem... Gente, pra gente finalizar, nem se trata de querer, de achar o Mário, o Mário já tá velho. Não é isso, não. Olhem as denúncias contra esse homem. Olhem as graves denúncias contra esse homem. Não se trata de que, ele é arrogantezinho. Não, irmão. São crimes graves que envolvem, inclusive, abusos. Esse homem nem deveria, pela biografia dele, nem deveria ser presidente dessa igreja. Dê um Google aí e pesquisem, né? O que esse homem já fez, enquanto, inclusive, deputado federal. Como é que pode um homem com a biografia que ele tem, presidente de uma igreja tão importante, com um legado tão importante, como a Igreja do Evangelho Quadrangular? Se aguentaram até aqui, usem o exemplo da pastora Sônia, coloquem o joelho no chão, comecem a orar, comecem a pedir direcionamento a Deus. Esse rapaz tem que sair. Não faz sentido os pastores terem que deixar a sua igreja agora, que construíram, que tem suor, que tem sangue, que tem lágrimas ali, agora tem que sair porque o Mário de Oliveira quer. É brincadeira? Não dá para tolerar essa situação e vocês, pastores, precisam resistir. Eu sei que é difícil, eu sei que a igreja tem advogados caros, eu sei, inclusive, da truculência com a qual o Mário de Oliveira ele é capaz de agir quando ele quer alguma coisa. A gente viu isso no pastor lá de Montes Claros, mas ele não é o cara que, sabe, é intransponível. Não, ninguém consegue superar esse rapaz. Não é possível. Uma hora ou outra, Deus vai entrar com providência e esse homem vai ter que baixar a cabeça e pular fora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas precisa que vocês ajam. Se vocês forem seguir essa estratégia de correr, de ir embora, de virar a placa, de baixar a cabeça, sigam o exemplo da pastora Sônia. Ele é quem tem que deixar a Igreja do Evangelho Quadrangular, que outro assuma, que não seja, inclusive, não adianta também de tirar o Mário de Oliveira e botar algum capacho nele, né? É preciso que haja uma democracia e que os pastores se unam e elejam alguém que vai olhar pela situação, sobretudo dos menores,
dos pastores menores, que são aqueles que têm a carga maior, aquele que sabe, já recebe bem pouquinho, e quando você tira, já recebe bem pouco, já arrecada, né, bem pouco. Quando você tira essa taxa, irmão, já não fica quase nada. Esses são os que estão lá sofrendo, e apesar de tudo isso, da humilhação que passam, ainda tem que tolerar esses arroubos aí do Mário de Oliveira. Agradecer mais uma vez a pastora Sônia, a você que é pastor do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo e compartilha, né, para que outras pessoas possam também ouvir esse testemunho que a pastora Sônia deu aqui no nosso canal. Um abraço, tchau, tchau.